Sol, Lua e Ascendente. Qual é mais importante, gente? Vamos entender primeiro os significados. O que é o Sol? O Sol, aí você vai olhar casa mais signo. E aí depois vai olhar se tem aspectos e tal. Mas comece entendendo o signo do seu Sol, do Sol da sua criança. O Sol, ele representa a nossa luz, a nossa consciência. E se você for olhar no mapa, no desenho do mapa, aqui eu peguei, ó, a gente sabe que o nosso sistema é o sistema solar. Ou seja, o Sol é que está no centro do nosso sistema e os planetas ao redor, orbitando ao redor. Porém, no mapa astral, o mapa astral é geocêntrico. Vocês já perceberam isso? O Sol está aqui no cantinho, ó. Por quê? Porque a astrologia, ela considera a nossa visão daqui de onde a gente está. E daqui de onde a gente está, a gente tem a impressão de que o Sol nasce, se põe, aquela coisa toda. Mas a realidade mesmo é que quem está girando é a gente, é a Terra. Mas a gente tem essa sensação daqui, né? Quando um planeta retrograda, é uma impressão que a gente tem aqui da Terra, tá? Mas o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar e ele é o grande doador de vida. Quando a gente fala do Sol, a gente está falando do centro de energia. E é por isso que, olha o símbolo do Sol, ele é um círculo que está falando da delimitação de espaço e uma bolinha dentro. Ou seja, está falando de você olhar para o seu eu, de você viver essa individualidade que é aqui na Terra, de você ser você. E o Sol, ele é o nosso centro de vitalidade maior, né? Marte também vai falar da vitalidade, mas o Sol é o nosso maior centro de vitalidade. E é por isso que quando você vai perdendo de vista o seu Sol, quando você vai deixando de lado as forças, as qualidades do seu Sol, você vai se sentindo desanimada, desenergizada. A sua criança vai perdendo o brilho. Quando uma criança cresce num ambiente em que ela não pode expressar o Sol dela, ela vai perdendo essa força de individualidade. Ela vai perdendo o senso de direção, já que o Sol é luz. O Sol, pensa nele como uma tocha acesa que vai iluminando todo o restante do mapa. O que vitaliza, o que traz a consciência de um Sol numa casa 3, que é a casa de Gêmeos? É comunicação, é ouvir, trocar, feedback. Aí pensa que uma pessoa dessa, com o Sol na casa 3, fique isolada. Ou pensa que ela cresceu numa família, num ambiente em que ninguém conversava, em que havia aquele tratamento de silêncio, né? O que é o tratamento de silêncio? Se você me desagradasse, é aquela coisa bem subentendida. Não necessariamente alguém fala isso, mas você sente isso enquanto criança. Que se você desagradar, vão te ignorar, vão parar de falar com você. E aí, se você fala uma coisa que está te chateando, você é julgada, né? A maioria de nós cresceu assim porque culturalmente, socialmente, isso ainda é tratado como algo normal, né? Tratar as crianças dessa maneira. E aí, olha só, ela tem um ascendente em aquário. Essa aqui é a linha do ascendente. Vocês viram lá no post de ontem como que é uma criança de aquário, originalidade, todas essas coisas. Aí imagina a Amanda, criancinha lá, vindo com as ideias originais dela. Como será que isso foi recebido? E aí, às vezes, a pessoa cresce sentindo que não é seguro se comunicar. Que ela não pode, né? Ou que ela não será ouvida. E vai se criando uma série de situações. E aí esse Sol vai ficando, em vez de ele ser uma tocha acesa, maravilhosa, ele vai ficando apagadinho, apagadinho. E aí a pessoa vai perdendo o quê? A parte da fortuna dela. A parte da fortuna não é feita de 3 lados, não é Sol, Lua e Ascendente, mas o Sol está apagado. Como que essa parte da fortuna vai fluir? Olha a parte da fortuna da Amanda bem na casa 1. Bem na casa da individualidade, das iniciativas que vêm da alma. Peixes. Parte da fortuna em peixes. Mas como que ela vai fazer isso? Se nem mesmo esse lado, né, de poder se comunicar está bem trabalhado. Pô, eu estou dando exemplo, porque essa é a história de muita gente. Então o Sol, no seu mapa e no mapa da sua criança, é o centro de vitalidade, é o centro de energia, é a consciência, é a expressão do espírito. E aí vamos então para o ascendente. Não, vamos para a Lua primeiro, né? A Lua dela está aqui em Áries. É aquilo que eu falei agora há pouco, veja bem. O Sol está em Touro. O que o Sol em Touro gosta? De estabilidade, das coisas mais assim, consistentes. E a Lua em Áries, o que ela prefere? Ela gosta do quê? De dinamismo.
E aí, como é que fica essa integração? É disso que eu estou falando nessa aula de hoje. Eles dois precisam conversar muito bem entre si. Se um ficar sobressaindo ao outro, se o Sol abafa as necessidades da Lua, a Lua vai indicar necessidades emocionais nossas. A Lua, ela vai falar do nosso passado e até mesmo do nosso subconsciente, aquilo que tá com a gente já de algum tempo, por isso que ela vai falar até de hábitos. A forma como você reage está bem expresso na sua lua. O que a lua em Áries quer? Ela quer agir de forma independente. Ela precisa disso, ela precisa sentir que ela está vencendo desafios, que ela está abrindo os caminhos dela, que ela não está ali só esperando as coisas acontecerem. Para quê? Qual que é o grande objetivo aqui do Sol em Touro? Para trabalhar essa segurança, que é o elemento terra. Então, não é a coisa mais fácil do mundo você harmonizar fogo e terra, porque a terra quer chão, quer algo mais estável. E o fogo, ele quer queimar, ele quer ir, ele quer rapidez, agilidade. E aí, se a Amanda começa a não olhar para essa lua, fica eternamente no sol em Touro, que quer fazer as coisas devagarzinho, mas ela nunca dá o start do fogo divino, ela começa a sentir um vazio emocional muito grande. Eu costumo dizer que você não vai conseguir na sua vida ir muito longe da sua lua. Não tem como. E aí, se a sua lua fica seca, desnutrida, uma hora a conta chega. E qual que é essa conta? É uma sensação de vazio, de não preenchimento. E aí, a depender da configuração do seu mapa, isso vai refletir na sua saúde também. Tem como você não ser o que você é? Qual é a grande questão? A questão é que aquilo que a gente não olha no nosso mapa, no mapa da nossa criança, não abraça aquilo como a nossa verdade, não integra aquilo, a questão é que aquilo ainda vai funcionar, ainda vai existir. Aquela energia não se anula. Você não tem como anular uma energia que está no seu mapa. A questão é que aquela energia, ela vai funcionar de forma inconsciente, no pior lado, na sombra. Então, por exemplo, uma lua em Áries que não está integrada. Ela pode se tornar aquela pessoa, e na casa 3, né? Ela pode se tornar aquela pessoa que vai fazendo as coisas na loucura, no impulso, depois se arrepende, porque a lua em Áries está ali. Ou com muita ansiedade, né? A casa 3 vai falar também da nossa mente, então muita ansiedade, e ela vai se atropelando, porque tá faltando integrar os dois, tá faltando trazer a luz do Sol em Touro, que é um Sol na terra, na firmeza. Tudo bem, ó, lua em Áries, beleza, você é líder, você quer fazer acontecer, abrir caminhos, não, beleza. Vamos ter um momento aqui de sentar, de iluminar essas ideias? Ok, iluminou? Beleza, agora toma aqui o bastão, é como se fosse assim. E às vezes a gente não quer jogar o jogo do bastão. Sabe aqueles filmes que, um corre, aí entrega o bastão, aí o outro corre, e aí vai fazendo em grupo? A gente acaba fragmentando o nosso eu, e a gente quer que uma parte só funcione, porque é a parte que eu aprendi a achar ótima. Quem sabe, por exemplo, era uma família que achava maravilhoso a criança que é ali, mais quietinha, tal, não sei o quê, que não dá trabalho, e aí ela tomou isso como o único lado que ela pode expressar, sabe? E aí fica com o bastão parado, e aí ela não consegue. Aí essa lua que tá aqui, ela passa a funcionar de uma forma muito destrutiva, porque é uma lua que está desgovernada. Experimenta você estar com as suas emoções desequilibradas. A lua vai falar do nosso lado inconsciente. O sol fala do nosso lado consciente. E é por isso que na lua a gente pode enxergar, inclusive, hábitos que a gente traz até de vidas passadas com a gente. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou reprimir essa lua para ela não ser assim? Não, eu vou olhar para ela. Tem uma frase de Carl Jung maravilhosa que ele fala bem assim: até você se tornar consciente, o inconsciente, vou até copiar isso aqui para nós. Vou deixar aqui, tá? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E quantas pessoas estão aí afora desgovernadas, elas fazem as coisas por pura reatividade. A lua vai falar no lado sombra de reatividade, né? Seja uma reatividade de impaciência numa lua em Áries, uma reatividade de querer se acomodar com uma lua em Touro, reagir falando, né, com a lua em Gêmeos. E aí afora, claro que eu tô sendo super, assim, mais rasa, né, porque não dá para falar um por um, não dá tempo.
E a lua da gente é um processo, ela envolve na nossa vida um processo educacional, e é por isso que é tão importante você entender a lua da sua criança desde já. Para quê? Para você nutrir sim essa lua, as pessoas da família acolherem, abraçarem essa lua, olhar para essa lua e não interromper o fluxo, né? Não pode, né? E assim, e ajudando a sua criança a desenvolver consciência dessa lua, para que ela daí então possa entender melhor. Como que eu uso essa lua? Como que eu estou nutrindo a minha lua? Como que eu posso nutrir a minha lua de forma saudável? O ser humano, ele está sedento de se compreender. Se tem uma coisa que nos traz cura, é o abraçar de si mesmo. Nada nos cura tanto quanto ser nós mesmos. E o Sol, Lua e Ascendente é quem você é. Não é só o Sol, não é só a Lua, não é só o Ascendente. Na verdade é o mapa todo, mas a parte mais, o núcleo, vamos dizer assim, a parte mais básica é ali, Sol, Lua e Ascendente. Agora vamos pro Ascendente, que é o que as pessoas mais têm dúvida. Não é verdade? Quem aí você tem dúvida? Você fala assim, nossa, eu às vezes confundo um pouco o Ascendente. Eu confundia muito também, porque é um conceito meio, não sei, a gente não está tão familiarizado. Lembra que eu falei que aqui é onde o Sol nasce? Aqui é a linha do horizonte, né? E aqui, o que é o Ascendente? É o signo que estava nascendo, subindo na linha do horizonte. E o ascendente, ele marca a encarnação, o encarnar aqui na Terra. O ascendente, ele desenha o mapa inteiro, porque o Sol dela está na casa 3. Mas se esse ascendente tivesse mudado, o Sol ia mudar de casa também. A Lua ia mudar de casa também, tá? Então, o ascendente, ele desenha o mapa, ele é o signo que abre o mapa. E a gente diz que o ascendente é a porta de entrada da vida. E é por isso que o ascendente representa o nascer. O Sol não nasce aqui, né? O Sol nasce aqui, como eu tinha comentado, nessa linha do horizonte. E o ascendente, ele marca o seu nascimento aqui na Terra. Só que o nascimento, ele não é um fato isolado lá, né? Igual naquele exemplo lá do mapa que eu tinha feito. A pessoa nasceu em 82 ali, dia 30 de janeiro, eu acho que eu tinha colocado no exemplo, né? Agora há pouco. Aquele nascimento. Não. O nascer é um ato que a gente faz dia após dia. Todos os dias, quando você acorda, o sol não nasce todos os dias? Da mesma forma, todos os dias você nasce para enfrentar a vida, para viver, para impulsionar os seus projetos. A casa 1, o ascendente aqui, é impulso de viver. Aqui é que os seus projetos nascem e é com a força do ascendente que você também sustenta os seus projetos, sustenta o seu caminhar. Por isso que o ascendente também, ele vai estar muito relacionado ao corpo físico. O ascendente vai falar muito do nosso corpo também, não só o ascendente, mas também o ascendente, tá? Ele vai falar muito dessa força que impulsiona, dessa iniciativa para a vida. Aí vamos dizer que a Amanda, né, que no caso do mapa dela, tá lá, o Sol em Touro, Lua em Áries, mas ela não integra o ascendente em Aquário. Como que o ascendente em Aquário inicia? Como que ele se mostra perante a vida? Como que ele se coloca? A partir das suas ideias diferentes, da sua originalidade. Então, se você tem uma criança de ascendente em Aquário e você quer que ela cumpra certos requisitos, e você projeta sobre ela certas expectativas, e você tenta forçá-la a seguir uma tradição do que você acredita, do que foi passado, você acha que você vai estar fortalecendo esse signo ascendente? Ou você acha que você vai estar gerando uma intensidade, O que é gerar uma intensidade? É quando você tenta com toda a força conter o fluxo de algo e de repente esse algo vem com toda a força rompendo. Por que gerou uma intensidade? Porque tentaram conter aquilo ali. E às vezes a gente por não entender o ascendente, inclusive eu até vou fazer uma pergunta, quem aqui já refletia, já estava trabalhando o seu próprio ascendente antes de conhecer o meu trabalho? Porque eu falo muito do ascendente, eu falo mesmo. Por quê? Porque o ascendente faz falta. Você tirou o ascendente, pronto, tirou um dos lados da parte da fortuna, já não vai fluir como antes. E eu fico muito feliz porque eu recebo muitas mensagens de mães dizendo assim, o meu filho tem um ascendente tal, eu vi aqui no seu conteúdo, não sei o quê. Eu fico muito feliz porque eu tô gerando uma influência positiva de ajudar a pessoa a olhar para o ascendente também. Porque pensa só,
Se essa mãe aqui, a mãe da Amanda, por exemplo, ou os pais, né? Não vou falar só a mãe, mas é porque eu tô conversando aqui com mulheres, mas não que seja simplesmente responsabilidade da mãe, é responsabilidade de todos. Mas enfim, o sol ali em touro. Ai, nossa, o sol em touro é muito ali previsível, pé no chão, tal. Mas espera aí, o ascendente dela é em aquário. A gente vai anular esse ascendente e aí vai fazer prevalecer só o sol dela? Ou então uma lua em Áries, que age por instinto, por paixão. A lua em Áries, ela precisa sentir que ela está abrindo o caminho, liderando aquela coisa toda. E o ascendente que é em ar, que é em intelecto? E aí, como é que fica isso? A lua, ela está em Áries, né, que é uma lua mais individual, na força da individualidade. Mas o ascendente está num signo que é coletivo, que é aquário. O que vai motivar as iniciativas, projetos para Amanda? É justamente a sensação de poder fazer algo maior que ela mesma. Ou seja, se ela ficar só na lua em Áries, eu sou a pessoa que lidera, que aparece, que faz, que inicia. Não, vai faltar alguma coisa. É preciso também nesse mapa que ela se perceba construindo algo maior, algo que vai beneficiar coletivamente. E Aquário é altamente motivado por transformações coletivas, por gerar algo que impacte mais pessoas. E aí, como que integra tudo isso, né? Esse é o grande ponto aqui dessa aula. Você vê que são faces, né, que a gente traz dentro de nós e que precisam se harmonizar para que essa parte da fortuna flua. Sem o seu signo ascendente, se você só foca no Sol e na Lua e esquece o ascendente, você vai ter muita dificuldade de iniciar as coisas na sua vida, de realizar os seus projetos, de realmente se sentir participante dessa existência terrena, dessa encarnação. O ascendente não é a nossa encarnação, não é o nascer. A gente nasceu, todas nós aqui nascemos numa certa época, a gente está aqui convivendo nesse período que a gente está aqui na Terra, nessa fase. O que a gente veio realizar, todos nós aqui, nesse período? E aí, se você não integra, se você ignora, não, nem vou olhar para o ascendente, ignora esse ascendente, você vai sentir ali deslocado, você vai se sentir não participante, você vai se sentir sem o seu aterramento até, né? Sem aquele foco. O ascendente é o que coloca o foco da vida, é a direção, o fluxo da vida. É o que faz a vida fluir. Então, esses três pontos em equilíbrio, sendo trabalhados, integrados constantemente, é o que vão formar a parte da fortuna. E o Sol, ele vai falar, vamos dizer simbolicamente assim, que seria o nosso espírito, o ascendente, o corpo, a Lua, as nossas emoções ou a nossa alma. E aí é que eu vou responder então essa pergunta. Existe um que seja o que comanda mais? Ficaria na mesma porcentagem? Tem um que manda nos outros? E aí, de tudo que eu falei até aqui, imagina uma pessoa que o Sol é que está comandando, ou que a Lua é que está comandando, ou o ascendente que está comandando. Alguém que tem muita consciência. Mas e aí, como que ela traz essa consciência aqui para essa realidade material? No ascendente, você materializa as coisas. No ascendente, você põe a mão na massa. Então, às vezes, você tem algo grandioso no seu espírito para realizar. Mas sem o seu ascendente, você não vai realizar aqui na matéria. Se a gente for parar para pensar, né, imagina assim, no plano espiritual, quando você estava ali desenhando a sua encarnação, a sua criança, estava lá, não, porque isso, aquilo, tudo ali estava no campo mais abstrato. A hora do vamos ver mesmo é aqui, quando você mergulha aqui nessa existência. E aí você vai precisar muito do seu ascendente. Então é complicado dizer qual que comanda, qual que tem mais importância, cada um tem o seu lugar. Por exemplo, no seu corpo, o que é mais importante? Cuidar do seu corpo físico, da sua mente ou das suas emoções. Todos precisam funcionar juntos e quando um está bem, favorece o outro. Por exemplo, uma pessoa que cuida bem da saúde, isso aí já é comprovado cientificamente. Isso aí vai liberar hormônios que vai facilitar a parte emocional dessa pessoa. Vocês sabem disso. Uma pessoa que está bem emocionalmente, isso vai facilitar também a saúde dela. Estava lendo ontem uma pesquisa maravilhosa sobre isso, falando quanto que
o lado emocional nosso bem resolvido, a gente com vínculos emocionais sadios, isso reflete até na nossa longevidade. E que muitas pessoas na fase da idosos, né, já adoecem por falta do vínculo e o quanto que é a solidão. A lua, ela quer pertencimento, a lua é sobre buscar ali o seu lugar de pertencimento. O quanto que a solidão adoece, literalmente. Então, percebe que eles precisam caminhar em integração, precisam caminhar juntos para que essa parte da fortuna possa realmente fluir. A parte da fortuna ela é muito mais uma consequência. É uma consequência de um trabalho de integração desse sol, dessa lua, desse ascendente.